E aí, tudo bem? Bem-vindo de volta ao Reafogado. Estamos de volta depois de um hiato de quase 90 dias, eu acho que ficou sem vídeos novos. Eu cheguei a fazer há uma semana mais ou menos, uma semana e meia, duas lives para testar esse novo setup que vocês devem estar reparando, está um pouquinho diferente o ângulo, a câmera, até o overlay do vídeo. Isso porque realmente o canal está passando por algumas mudanças e eu gostaria até de receber o feedback de vocês sobre como está a qualidade do áudio, como está a qualidade do vídeo, se talvez mudar o ângulo da câmera ajudaria um pouco, enfim, sugestões em geral que vão ajudar a gente a melhorar a qualidade dos vídeos daqui para frente. A boa notícia é que com esse novo setup, com essa nova forma de produzir os vídeos que eu estou usando, é bem mais simples do que a forma que eu usava antes, o que significa que eu vou conseguir produzir vídeos com mais facilidade, não vai levar mais tanto tempo quanto costumava levar para produzir um vídeo. O que é bom para todo mundo, é menos trabalho para mim e significa vídeos mais frequentes e vídeos mais regulares daqui para frente para vocês também. Então, já que a gente está voltando de um período de férias, digamos assim, sem vídeos do Reafogado, eu pensei em revisitar um tema de um vídeo que na verdade é o vídeo mais popular do canal, que é esse Ganhe em 10 movimentos, um vídeo sobre o ataque Fegatelo. Então é sobre isso que a gente vai falar hoje. Eu fiz bastante melhoria na análise que eu usei para aquele vídeo e tentei tornar o assunto todo um pouco mais conciso, um pouco mais fácil de acompanhar e um pouco mais também voltado especificamente para como jogar isso de brancas e como jogar isso numa faixa de rating mais iniciante para intermediário. Isso porque essa é a faixa de rating mais relevante para a maioria das pessoas que está assistindo e é a faixa de rating na qual essa abertura vai ser mais eficiente, onde ela vai funcionar melhor. E se funcionar, se você estiver jogando isso no contexto certo, que é nessa faixa de rating que eu falei, e talvez num controle de tempo um pouco mais rápido também, o sucesso é basicamente garantido. Como a gente vai ver, dá para ganhar, dar checkmate no seu oponente em 10 movimentos nessa abertura. Então, se você está animado para saber como fazer isso, vamos lá, vamos para análise e vamos começar o vídeo. Bom, a gente vai ver tudo da perspectiva das peças brancas, o que significa que mais para frente, talvez amanhã ou depois de amanhã, vai ter outro vídeo sobre um tema um pouco mais voltado para como ganhar rápido de pretas, para que fique um pouco mais equilibrado. Por hoje a gente vai ver como ganhar com as brancas em 10 movimentos. Então a gente vai abrir com E4, o nosso oponente vai responder E5, a gente tem cavalo F3, cavalo C6 e bispo para C4, e que a gente entra na abertura italiana, que é de onde vai vir essa linha que a gente vai ver. E tem dois lances principais nessa posição aqui. O lance mais comum é esse bispo para C5. E se você quiser ver o que acontece, né, como jogar quando as pretas jogam bispo para C5, eu vou deixar um card aqui em cima que vai te levar para um outro vídeo que eu já fiz mostrando essa abertura, que é uma outra teoria, uma outra abertura, como jogar ela com as peças brancas e com as peças pretas. E o link também vai estar na descrição se você quiser ver depois. Mas por hoje, para a gente entrar no ataque Fegatelo e eu mostrar para vocês essa linha na qual a gente ganha tão rápido, as pretas vão ter que jogar cavalo para F6, que é o segundo lance mais popular. Então você vai ver isso também com bastante frequência. Aqui, depois de cavalo para F6, a gente vai jogar cavalo para G5 e atacar F7 desse jeito. Agora a gente tem duas peças, se as pretas não defenderem contra esse ataque, cavalo para F7 aqui vai atacar a dama e essa torre e vai fazer com que a gente ganhe material muito cedo na abertura. E as pretas só tem uma maneira eficiente de defender esse quadrado em F7, que é jogando D5 aqui e bloqueando a visão desse bispo. O que parece resolver os problemas, mas aqui a gente vai tomar E por D5 e as pretas podem cair numa armadilha que é muito comum você ver o adversário jogar dessa forma quando ele é intermediário ou mais iniciante e não conhece bem a teoria ainda, que é recapturando com o cavalo. Esse lance é um erro, por mais intuitivo que pareça, e permite a gente executar um sacrifício que vai levar a um jogo basicamente ganho para as brancas, que é o que a gente vai ver. O lance certo aqui nessa posição seria não recapturar e mover esse cavalo de C6, que está atacado pelo peão aqui, jogar cavalo para A5. Essa seria a defesa polério. E eu também já tenho um vídeo especificamente sobre essa abertura, sobre o que acontece quando as pretas jogam um pouco melhor. É um vídeo um pouco mais intermediário para avançado, é uma teoria mais profunda e vai ser mais prático se você está jogando contra oponentes que são mais avançados, que também conhecem a teoria, que também conhecem os melhores lances. Vou deixar também o card aqui em cima e na descrição do vídeo. E também para ajudar você
a se guiar no que está acontecendo ao longo da duração desse vídeo, na barra de progresso você vai ver os capítulos que vão estar discriminados baseado em qual variante a gente está vendo. Assim ajuda o vídeo a ficar mais organizado e ajuda você também a encontrar o que você está procurando especificamente conforme as linhas começarem a ramificar, que é o que vai acontecer daqui a pouco. Então, cavalo para 5 seria o melhor lance, já tem um vídeo sobre isso, se você quiser pode ver depois, clicando no vídeo no link que está na descrição. Mas a gente vai focar no que acontece quando as pretas cometem esse erro muito intuitivo que é tomar de volta. Aqui a gente vai sacrificar o nosso cavalo em F7 e é daqui que começa o ataque todo. Se as pretas não capturarem, a gente está enforcando essas duas peças, né? Então elas vão perder material, o que significa que o preto é basicamente forçado a tomar aqui com o rei. E agora a gente vai entrar com a dama em F3, atacando o rei e atacando esse cavalo de D5. E agora tem alguns lances que a gente vai ver, algumas ramificações, como eu falei, o vídeo vai começar a ramificar a partir desse ponto. E a gente vai aprender a como lidar com qualquer possibilidade que as pretas tenham. Eu vou te deixar preparado para lidar com qualquer coisa que possa vir, independente do que seu oponente decida jogar aqui. Mas primeiro vamos ver a linha que dá o nome a esse vídeo, né, que é o que acontece, como a gente ganha em 10 movimentos aqui. Um dos lances que é até bastante frequente e é um erro muito comum aqui é as pretas colocarem o rei em G8, porque parece que o rei está ficando seguro, né, no cantinho e ele consegue fugir desse ataque. Mas agora a gente vai tomar em D5 com o bispo e dar esse novo cheque no rei e agora ele está encurralado, ele se colocou no cantinho, não tem mais para onde sair. Aqui os únicos lances seriam bloquear e levar checkmate, né? Bloqueando com o bispo e levar checkmate imediatamente, seria mate em 9. Ou ele pode tomar com a dama, depois que a gente recapturar, só então bloquear. E agora é o mate em 10 que a gente viu. E eu garanto que se você jogar isso aqui, uma ou outra partida o seu oponente vai jogar esse rei para G8 e vai acabar levando esse checkmate muito rápido. Mas tem outras opções, né? Outros lances que ele pode jogar que são um pouco mais resilientes. E são esses que a gente vai ver a partir de agora. Depois de dama para F3, a gente vai ver outros 3 lances aqui. Então, como a gente viu, rei para G8 perde imediatamente, ele leva checkmate, mas as pretas também podem jogar rei para E8, elas podem jogar rei para E7 e também podem jogar dama para F6. E são esses 3 lances que a gente vai ver. Primeiro, o melhor lance de todos, eu já vou adiantar para vocês agora, que é rei para E6. Esse é o lance que melhor defende, porque por mais que seja arriscado levar o rei para frente, pelo menos dessa posição o rei ajuda a defender o cavalo, e aí as pretas não devolvem a peça sacrificada imediatamente. Como essa é a melhor linha, a gente vai deixar para ver ela no final, mas se você quiser pular para esse ponto, como eu falei, na barra de progresso do vídeo tem os capítulos, é só pular para onde está escrito lá 7, rei E6, que é esse lance aqui. Então vamos começar vendo as outras possibilidades. Dama para F6 é um lance que pode ser bastante comum aqui, tá bloqueando o cheque, mas não resolve muita coisa. A gente vai tomar em D5, recapturando o cavalo sacrificado. Agora, digamos, ele vai fugir com o rei para E7. A gente pode tomar em C6 e depois de B toma C6, a gente sai com a nossa dama para evitar essa troca desfavorável, né? Deixando ele tomar aqui e dobrando os nossos peões não seria bom para a gente pode sair com a dama para E3 e agora é só seguir desenvolvendo, fazer o roque curto. Ou o roque longo também é uma possibilidade, mas o roque curto, como está mais fácil agora, é um pouco mais ágil. E aí seguir com D3, cavalo para C3, desenvolver esse bispo e você está bastante melhor aqui. As pretas têm essa estrutura de peões bem danificada e o rei está bem vulnerável no meio do tabuleiro. Por isso a gente tem uma vantagem. Então esse dama para F6, responder dessa forma aqui, não é muito competitivo quando a gente joga dama para F3. Outros lances que levam a linhas bastante parecidas são rei para E8, a gente vai tomar aqui e depois tomar em C6, digamos que ele joga, por exemplo, dama para F6, agora a gente toma em C6, dama toma C6, dama toma C6, B toma C6 e a gente segue com D3, faz o roque, tira esse bispo para cá, tira o cavalo para C3 e o jogo também está a nosso favor aqui, a gente tem um peão a mais, tem uma estrutura de peões melhor e o nosso rei está bastante seguro depois de fazer o roque, enquanto o rei das pretas vai ficar aqui no centro porque ele já moveu. Depois então de dama para F3, a gente já viu que dama F6 não é muito bom, rei para E8 não é muito bom, rei para E7 é bastante parecido também, acaba deixando esse cavalo aqui no ar, como nas outras duas linhas, a gente vai tomar. Aqui o único lance que você deve ter cuidado é esse cavalo para D4 agora, atacando a dama e atacando C2.
E lembra que a dama dele tá mirando o nosso bispo aqui, então a gente não pode jogar algo tipo dama para E4 por causa de bispo para B5. E aí a gente começa a ficar todo atrapalhado, né? Não dá para defender tudo aqui. Se bem que aqui dá para tomar esse peão, vai ficar bem complicado. Mas as complicações acabam favorecendo a gente nessa posição, são muitas peças no ar ao mesmo tempo, né? Como eu falei, basicamente esses lances como esse rei para E7 não são muito competitivos, a gente consegue uma vantagem bem fácil. Então, depois de cavalo para D4, se ele conseguir encontrar esse truquezinho, o nosso melhor trunfo é jogar dama para F7 nessa posição, atacando o rei. E depois de ele mover o rei para D6, a gente segue com cavalo para A3, que ao mesmo tempo defende C2 e ameaça cavalo para C4, que vai ser um novo cheque no rei e vai forçar o rei a continuar fugindo. Nessa posição aqui, se você filtrar, né, na base de dados do Lichess por partidas de intermediários, muita gente está jogando o lance bispo para E6 nessa posição, que é um erro, inclusive perde na hora, porque agora a gente vai tomar em E6 e depois dessa troca segue com o cavalo para C4 e o rei vai ter que continuar subindo, ele vai ficar muito exposto aqui nessa posição, vai ter que voltar e aí C4, enfim, o rei das pretas em C4, eu não preciso fazer mais nada, né? Eu acho que já te deu bastante aqui, é só questão de arrematar. Então tudo bem, a gente acabou de ver depois de dama para F3 todos esses lances que não são muito bons. Rei para G8 perde na hora, esses dois lances aqui, rei para E8 e rei para E7 penduram o cavalo, a gente responde da mesma forma, e dama para F6 também pendura o cavalo, a gente responde da mesma forma. O que quer dizer que o único lance mais competitivo aqui é tentar defender o cavalo com o rei para E6. E aqui vão ter algumas outras ramificações, vai ser importante conhecer a teoria um pouquinho mais para frente, mas eu posso te dar quase certeza que você vai ganhar 95% das partidas nas quais você chegar a esse ponto, porque o rei das pretas está em E6. Essa é uma posição muito difícil de defender de pretas com o rei tão exposto. Então aqui é importante saber que a gente vai seguir com o lance cavalo para C3. Esse é o primeiro lance. Aproveitando que o cavalo dele está cravado ao rei, a gente começa a colocar mais pressão nessa peça. Estamos ameaçando recapturar nossa peça de novo. E as pretas têm três maneiras interessantes de tentar defender o cavalo. Lembrei que se ele dormir nessa posição, jogar um lance qualquer, a gente vai recapturar o cavalo e vai estar totalmente ganho, com um peão a mais e o rei das pretas todo exposto no meio do tabuleiro. Então os lances pertinentes aqui são tentar defender esse cavalo de alguma forma. Tem duas maneiras de fazer isso com esse cavalo aqui. Dá para jogar cavalo para B4 e defender assim, e dá para jogar cavalo para E7 e também defender assim. E um outro lance que é meio que um truque, acaba não funcionando, é esse cavalo para D4. Não defende esse cara aqui, mas tenta propor um contra-ataque em C2. Vamos começar vendo esse lance. Aqui, primeiro a gente vai tomar em D5, lógico, porque é um cheque, não tem nenhum motivo para não fazer isso. E depois de rei para D7, a gente tem que lidar com essa situação do ataque aqui em C2. A gente pode começar dando outro cheque com dama para G4 e depois de rei para D6, agora a gente volta a dama para D1, defende esse quadrado aqui em C2 e a gente vai seguir com o nosso desenvolvimento. A gente recapturou a peça, né? Porque ele pendurou o cavalo aqui, então a gente tem um peão a mais e a partir desse ponto é só jogar D3, fazer o roque, tirar o bispo para G5, depois de D3, dando suporte aqui, o cavalo vai poder vir para E4, onde vai ser outro cheque, só cuidado para não pendurar esse bispo, né? Por hora o cavalo está defendendo, e essa é uma posição muito melhor para você. Então, cavalo para D4 não é um lance muito sério, é meio que um contra-ataque, mas na verdade é só um blefe. É só tomar esse cavalo aqui, recapturar seu material e seguir com um jogo melhor. Então, os lances mais sérios são tentar defender o cavalo de alguma forma. Vamos começar vendo o cavalo para E7, voltando o cavalo e defendendo esse. Agora, a gente não tem maneiras de continuar jogando, digamos assim, na força bruta e colocar mais pressão ainda nesse cavalo de D5. Acabaram as peças que podem fazer isso. Então, a gente vai partir para uma outra estratégia, que é tentar abrir a posição e expor esse rei preto que está bastante fraco aqui em E6. Para isso, a gente vai precisar fazer uma ruptura no centro com o lance D4. Então, esse é um lance bem intuitivo, ele está gritando para ser jogado aqui. E na faixa intermediária, o lance mais comum de se ver é E por D4, que não é bom, acaba abrindo a coluna E e o rei vai ficar muito exposto. Inclusive, isso aqui já permite um sacrifício bem bonito de peça, porque a gente não precisa mover o cavalo de C3 que está atacado, a gente pode desenvolver esse bispo aqui bem rápido. Essa é a linha que eu vou recomendar para você, se você conseguir lembrar isso. Jogar bispo para G5 aqui,
E depois de as pretas tomarem o nosso cavalo, que a gente está sacrificando aqui em C3, inclusive agora a gente já sacrificou 2 cavalos, sacrificamos um em F7 e um aqui em C3, e mesmo assim a gente está completamente ganho nessa linha que eu vou te mostrar. Agora a gente faz o roque longo e olha para essa posição. A gente tem um bispo no ataque, uma torre no ataque, o outro bispo está cravando o outro cavalo a dama e trazer essa última peça que não está jogando, né, com torre H para E1 vai ser letal. Depois desse ponto realmente não tem mais como defender a posição. O melhor lance aqui seria C6, mas enfim, qualquer coisa perde. Ele não tem como prevenir torre H para E1 com cheque. E depois de rei D7, eu mostrei a linha até o checkmate aqui só por curiosidade mesmo, mas dá pra qualquer pessoa concluir olhando para isso aqui que o branco tá completamente ganho. O ataque vai ser muito forte. Vou mostrar a linha aqui para vocês, daria para seguir com bispo toma D5, depois de C toma D5, torre toma D5, rei C7, dama F4, estamos começando a fechar a teia de checkmate em torno desse rei. Depois de rei para B6, dama B4, rei C7, bispo F4 cheque, agora ele vai ter que sacrificar a dama para continuar jogando, e dama toma D6, enfim, é checkmate, mostrando que essa linha aqui depois de cavalo para E7 e D4 também é bem melhor para as brancas, se o branco jogar corretamente, abrindo a posição. Lembra que a nossa ideia aqui é abrir a posição e trazer peças para explorar o fato do rei preto estar fraco. Vamos para o outro lance, que as pretas podem jogar para defender o cavalo. Como eu falei, dá para defender voltando para E7, também dá para defender avançando para B4. E aqui a primeira coisa a notar é que esse ataque em C2 é um blefe, tá? Ele não pode nunca tomar em C2 aqui, porque ia deixar esse cavalo indefeso. Inclusive, o nosso lance aqui vai ser fazer o roque, e se ele tomar em C2, a gente vai tomar em D5 e estamos completamente ganho. Então, depois de a gente fazer o roque, ele vai ter que jogar C6 e aí defender esse cavalo com outra peça para tentar tornar essa ameaça de tomar em C2 aqui um pouco mais real. Agora a gente vai seguir naquela mesma ideia da linha anterior, abrindo o centro. Inclusive isso até ajuda a gente a lembrar as linhas, né, porque as ideias são bem parecidas. Vamos jogar D4 e tentar seguir com torre para E1, tirar esse bispo para cá, por exemplo, e depois trazer outra torre e criar um ataque. Aqui tem 2 lances que você pode ver, que eu decidi ressaltar aqui. O primeiro é o que acontece se o preto acabar achando que ele pode tomar em C2 agora. Esse é um pouco mais simples, mais fácil de lidar. A gente vai ignorar esse ataque aqui e vamos seguir focando no nosso objetivo, que é expor o rei. Deixa ele perder tempo vindo para cá e vindo para cá, tomando essa torre que não está fazendo nada. Enquanto isso, a gente vai estar fechando as peças em torno do rei dele e vamos acabar chegando em algum tipo de checkmate, porque esse tempo que ele está gastando aqui é totalmente perdido. A gente vai agora tomar em D5 e depois de cavalo tomar 1, digamos que ele vá até o final, né, para tomar essa torre. Agora a gente vai começar a fechar as peças. Começamos trocando em D5, então cavalo toma D5, C toma D5 e torre para D1. A gente crava o peão, a dama, e traz mais uma peça para o ataque. Dama para A5 seria um lance para tentar fugir do ataque e continuar defendendo esse peão. Mas agora vai vir bispo toma D5, são 3 peças atacando, né, e só 2 defendendo. Depois de rei para E7, bispo G5, olha o que eu falei, trazendo as peças para o jogo. Depois de rei para D7, dama F7, aqui é só uma questão de fechar o mate, né? Bispo E7, dama toma E7 é checkmate nessa posição. O outro lance que também é interessante aqui é depois de a gente jogar D4, digamos, a gente acabou de ver cavalo toma C2, que não leva muito longe, a gente toma, traz a torre, traz o bispo e dá checkmate no rei adversário. O outro lance é jogar dama para F6 e aí oferecer uma troca de damas. Esse aqui é um pouquinho mais complicado, porque lembra que a gente ainda não recapturou o nosso material, as pretas têm um cavalo extra nessa posição, então a gente não vai querer trocar as damas, a gente quer manter as peças no tabuleiro para conseguir atacar. Por isso a gente vai voltar a dama para D1 e permitir esse E toma D4. Agora está atacando o cavalo, a gente vai mover o cavalo para E4, contra-atacando aqui a dama. E tem alguns lances comuns aqui, dama para E5 é um lance que você pode ver, perde na hora para a torre para E1, mirando a dama, então isso não é muito importante. Dama para G6 é outro lance que pode ser interessante, saindo do ataque e contra-atacando o cavalo. Mas agora a gente segue com A3, contra-atacando esse cavalo de B4 aqui. E depois de ele mover com o cavalo para 6, que é o lance mais comum nessa faixa de rei de intermediário, a gente vai tomar em D4
defender o nosso cavalo de E4 e começar a atacar esse rei com lances tipo torre para E1 mirando o rei e bispo para D3 mirando essa dama. E mais uma vez a gente está bastante melhor aqui. Então, no fim das contas, não importa muito o que o preto faça, a gente consegue uma vantagem conhecendo essas ideias, que é o principal tema desse vídeo, é você conhecer as ideias para uma vantagem, porque as ramificações, principalmente considerando uma faixa iniciante e intermediário, muita coisa maluca pode acontecer, e aí pode ser que você saia das linhas que eu estou mostrando nesse vídeo muito rápido, mas mesmo assim, se você entender as ideias, vai funcionar em qualquer linha, e as ideias básicas aqui são colocar pressão nesse cavalo. Ao longo da partida a gente viu esse tema mais para o início, e depois, se as pretas conseguirem defender esse cavalo suficientemente, tentar abrir a posição e trazer peças para atacar o rei. Então essas são as linhas que eu queria mostrar. Eu acho que o vídeo ficou bastante completo até, o que vai te dar muita munição para usar nas suas partidas de blitz, de bullet e até de controle de tempo talvez um pouco mais longos, porque essa abertura é muito boa e funciona muito bem no nível iniciante e intermediário. Se você tiver sucesso com essa abertura, deixa o PGN das suas partidas aqui na descrição. E é isso que eu tinha por hoje. Reafogado está de volta. Mais tarde, hoje ainda, se você estiver vendo esse vídeo no dia que ele foi lançado, eu vou estar fazendo uma live tentando jogar essa abertura contra gente aleatória na internet, talvez até se a gente conseguir, né, encontrar, porque pode ser que ele não joga italiano, pode ser que a gente não entre nessa linha, mas vamos dar uma brincada, vamos resolver tática, jogar partidas, treinar um pouco, vai ser bastante divertido. Se você quiser se unir com a gente, é só deixar as notificações do canal ligadas, toda vez que eu fizer uma live vai aparecer para você a notificação. Então é isso, eu espero que você tenha gostado e até o próximo vídeo.